O texto diz assim, Êxodo capítulo 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém. Esse é o texto. Que texto incrível. Eu espero mesmo que Deus fale muito ao nosso coração nesse momento. Uma vez um pastor contava que ele conversava com um outro pastor que era indiano, e esse outro pastor, falando com esse pastor que contava essa história, dizia o seguinte: eu tenho estudado sobre os grandes movimentos de Deus. E você sabe de uma coisa? Todos os grandes movimentos de Deus começam quando o seu fundador conhece verdadeiramente a Jesus. E você sabe como esses grandes movimentos terminam? Quando os seguidores conhecem apenas o fundador. Existe uma grande diferença entre conhecer verdadeiramente a Jesus, Jesus, o Salvador, Jesus que se importa com a nossa vida, o próprio Deus, e apenas saber as coisas sobre Ele, ou apenas conhecer uma igreja, ou apenas ouvir as pregações de algum pastor que prega aqui toda semana. Se tem uma coisa que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã, isso é a intimidade que a gente pode ter com Jesus. A intimidade que eu e você podemos ter com Jesus. Muito mais do que a gente ter aqui um pregador que fale toda semana a respeito das coisas da Bíblia, muito mais do que você ter um líder de célula ou um discipulador que te acompanhe, que te ajude na caminhada cristã. Eu e você precisamos ter relacionamento com Jesus. Eu e você precisamos ter relacionamento, intimidade com Jesus, com Deus. Isso é o que Ele quer de cada um de nós. Jesus, Ele se interessa muito mais em que a gente o conheça de verdade do que em que a gente apenas saiba coisas sobre Ele. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 15, nos versos 13, 14 e 15, o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Esse texto é maravilhoso, porque aqui a gente vai ver que Jesus estabelece princípios incríveis sobre quem Ele é, sobre o que Ele quer, o que Ele deseja de cada um de nós, e sobre o que Ele tem em mente quando Ele dá a sua própria vida por amor a cada um de nós. A gente vai perceber nesse texto aqui que Jesus deseja ser o nosso amigo. Ele se importa em que a gente o conheça. E não só isso, Ele tem interesse em ter relacionamento. Ele tem interesse em caminhar com cada um de nós todos os dias. Ele tem interesse na nossa vida, na vida daqueles que Ele chama. Além disso, Ele vai ensinar aqui para a gente que Ele quer de nós uma obediência que não tem a ver com uma servidão. Ele vai ensinar aqui que a obediência que o Pai quer de cada um de nós é uma obediência numa posição de filhos. E isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença.
Porque toda a obediência que o próprio Deus quer de cada um de nós com relação à sua palavra, aos seus desejos para a gente, não tem a ver com apenas uma coisa que Deus quer por sua vontade que a gente nunca vai entender. Tem a ver com uma obediência de um filho para um pai. Ou seja, tem a ver com o nosso bem. Tudo o que Deus quer de mim e de você não é porque Ele é sádico, não é porque Ele quer privar a gente de prazeres. Ele faz isso para que eu e você vivamos, e vivamos bem, e vivamos com prazer, e vivamos com alegria. Para pensar, um pai, ele não deseja uma obediência para lucrar. Provavelmente você deve ter dado muita despesa para o seu pai, até você ter a idade que você tem hoje. Se você já trabalha e ajuda em casa, senão você continua dando despesa para ele. Porque um pai ama, porque um pai tem interesse pela vida do seu filho. Ele tem prazer na vida do seu filho. Um senhor não pensa assim. O senhor, ele quer um escravo para lucrar em cima do escravo. Ele quer se dar bem em cima daquela vida ali. Um pai não vê assim. O pai quer que o filho viva. O pai quer que o filho tenha saúde. O pai quer que o filho não se machuque. Isso é lindo demais. Jesus está ensinando aqui para a gente que a gente precisa obedecer como filho. Isso faz toda a diferença. Um pai, ele tem interesse na vida dos seus filhos. E tudo isso é para mostrar que Jesus sempre quis que a gente andasse perto dele. Jesus torna a gente amigos de Deus. Quanto mais próximo a gente caminha, maior é o relacionamento que a gente vai ter. E quanto maior é o relacionamento, maior vai ser a intimidade. Toda a palavra, toda a Bíblia vai mostrar para a gente que a gente tem um Deus que vem até a gente. Ele é que se importa muito antes da gente imaginar que Ele exista. Um Deus que ama cada um de nós, um Deus que se interessa, um Deus que quer a gente por perto. Deus deseja ter intimidade com os seus. E o que eu acho incrível, e agora voltando para o texto que a gente leu essa noite, é que Moisés tinha esse relacionamento com Deus muito antes da vinda de Jesus. Muito antes de Jesus ensinar isso aqui para a gente. Eu olho para histórias como a de Moisés e eu fico impressionado com o nível de intimidade que ele tinha com Deus. E geralmente isso deve acontecer com você também. A gente olha para histórias assim e fica impressionado e fica pensando, caramba, imagina você ter uma amizade assim. Moisés subia um monte para falar com o próprio Deus. Ele ouvia a voz do próprio Deus, o Deus Criador que tinha livrado todo o seu povo da escravidão do Egito. A gente fica maravilhado de saber que isso acontecia. E a gente não se dá conta que a gente também pode viver isso na nossa vida. Moisés subia um monte e eu e você podemos também subir. Eu e você podemos ter esse relacionamento que ele tinha com esse Deus, porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que a gente tivesse essa intimidade aqui. A boa notícia é que eu e você também podemos ter essa intimidade que Moisés tinha. Eu e você podemos ser amigos de Deus. Textos como esse aqui mexem muito com o meu coração, porque a gente vê aqui um Deus que é totalmente poderoso, totalmente cheio de glória, totalmente grandioso, mas um Deus que se relaciona com os homens. Um Deus que se importa, um Deus que ama com um amor que a gente nunca vai entender. Olha o relacionamento que Moisés tinha com esse Deus. Por isso a palavra vai dizer isso que a gente acabou de ler, que Moisés falava com Deus como quem fala com o seu amigo. Isso era tão claro para o povo, era tão evidente, que as pessoas olhavam e falavam, ele é um amigo de Deus, desse Deus que tem se revelado para a gente. E nesse trecho que a gente leu, a gente pode aprender coisas que são muito impressionantes sobre Deus. E por que é tão importante e necessário que eu e você busquemos essa intimidade com esse Deus. Eu queria compartilhar com vocês essas lições. A primeira coisa que a gente vê é que na intimidade a gente percebe que Deus é incondicionalmente fiel. Na intimidade a gente percebe que Deus é incondicionalmente fiel. O texto diz que Moisés costumava montar, repare esse detalhe do texto, porque isso faz toda a diferença. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava essa tenda de a tenda do encontro.
E dizia o texto que quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Eu quero que você repare nesse detalhe. A tenda em que Moisés se encontrava com o Senhor ficava fora do acampamento. Se você lesse alguns capítulos antes, a gente está lendo aqui o capítulo 33. Se você fosse para o capítulo 29, um pouco antes, você ia perceber uma coisa muito peculiar sobre a forma como Deus se relacionava com o seu próprio povo. Esse Deus, o Deus Yahvé, esse Yahvé que a gente falou há pouco tempo aqui no sábado, há 2 sábados atrás, depois você pode procurar essa pregação lá também. Esse Deus Yahvé, ele era totalmente diferente das outras divindades. Os outros deuses falsos que as outras nações adoravam, nos povos ao redor do povo de Israel. Nessa parte que a gente leu, essa noite, o povo estava no deserto. Ele tinha acabado de ser libertado da escravidão do Egito. Esse trecho aqui acontece mais ou menos 3 meses depois do povo ter sido liberto. De ter sido aquela coisa gloriosa mesmo, que aconteceram aquelas pragas, o povo depois passa por um mar aberto. E agora esse povo está no deserto, começando a sua peregrinação em direção à terra prometida. E Deus começa então a dar a lei dele para Moisés. E aí olha o que o capítulo 29 vai dizer. Abre aí comigo, Êxodo capítulo 29, a partir do verso 44. Eu quero que você leia junto comigo para você entender. Olha o que Deus vai dizer para Moisés enquanto ele está dando a lei para o povo. Êxodo capítulo 29, a partir do verso 44. Diz o seguinte, isso é Deus falando para Moisés. Assim eu consagrarei a tenda do encontro. Essa tenda do encontro é essa tenda que Moisés agora estava colocando do lado de fora do acampamento, beleza? Então assim eu consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes. E olha o que Deus vai dizer. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse no meio deles, no meio do povo, era um meio físico, de fato. A ideia de Deus era habitar no meio do povo, era que o tabernáculo, a tenda do encontro, o altar ficassem no meio do povo e todas as tribos ficassem em volta de Deus. Para que Deus ficasse literalmente, fisicamente, no meio do povo. O plano de Deus original era esse, e isso era algo totalmente diferente das outras nações. Naquele tempo, era comum que os templos das divindades fossem construídos totalmente distante das cidades. As pessoas morriam de medo das suas divindades. Elas achavam que era muita santidade, que era muita coisa para ficar ali perto deles, e esses deuses realmente ficavam distantes das cidades. E a ideia que Deus tinha era santificar o povo e habitar no meio do seu próprio povo. Mas agora, nesse trecho que a gente leu aqui essa noite, a gente vai perceber que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, que ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor precisava ir até a tenda fora do acampamento. O que aconteceu aqui? Do capítulo 29 ao capítulo 33, vai acontecer aquilo que a gente já conhece da história de Israel. Moisés precisou subir um monte e nesse tempo o povo ficou impaciente e construiu um bezerro de ouro. O povo construiu um bezerro para adorar o Senhor. E na cabeça do povo, eles imaginavam que essa imagem, esse bezerro, representaria esse Deus Yahvé. Por incrível que pareça, eles ainda tinham talvez, você pode pensar assim, alguma ideia de que, poxa, eu estou fazendo o melhor que eu imagino aqui. Eles precisavam ter uma imagem, eles estavam acostumados com isso. Todas as outras nações tinham ídolos que representavam aquelas divindades, então eles constroem um bezerro para dizerem, esse é o nosso Deus que livrou a gente do Egito. Só que Deus fica irado, ele queria que o povo entendesse que ele não podia caber em nenhuma imagem. Ele não era para ser representado com nenhuma imagem, ele era o Deus totalmente poderoso, totalmente transcendente, totalmente grandioso. Ele não seria representado por nenhum animal ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. E aí Deus se ira com o povo. E aí vai acontecer aquele episódio que Deus vai falar, olha só, eu vou cumprir minha promessa, Moisés, eu vou levar esse povo até lá, como eu prometi, mas eu não vou mais com vocês. E a gente conhece que Moisés fala com Deus, Senhor, se você não for, não nos envia. Você sabe o que está acontecendo aqui? A gente está percebendo que Deus, por mais que Ele quisesse ficar no meio do povo, Ele não está ficando no meio do povo, porque o povo estava completamente em pecado.
Mas ainda assim, a gente vai perceber que Deus não retirou completamente a sua presença do povo de Israel. Infelizmente, Deus não poderia ficar no meio do povo como ele queria. Por isso Moisés precisou montar essa tenda fora do acampamento, mas ainda assim Deus continuou ali com esse povo. Porque a fidelidade de Deus é incondicional. Deus continua sendo fiel ao que ele falou. Apesar da sua ira contra o povo, apesar da sua tristeza, apesar do seu coração ter ficado completamente triste, ele continuou ali. A presença dele continuou. Não no meio como ele queria, agora fora, mas ele estava ali. Ele estava ali. Ainda que o povo tivesse pecado, Deus se manteve fiel. E não apenas no fato dele manter a sua promessa de levar o povo até a terra prometida, ainda que ele tenha perdido o desejo de ir junto, mas mantendo ainda a sua presença, ainda que o povo tivesse cometido um pecado tão grande, ainda que o povo não pudesse mais desfrutar da presença de Deus como ele gostaria de oferecer, ele se manteve fiel. Deus continua sendo presente, Deus manteve a sua bondade por meio da sua presença, Deus manteve a sua provisão, porque o povo continuou vivo, e Deus manteve a sua palavra, porque ele cumpriu a sua promessa. E sabe como eu e você sabemos disso? Porque Moisés tinha intimidade com o Senhor. Moisés falava com o Senhor face a face, ele tinha intimidade com esse Deus. Se não tivesse tido ninguém com essa intimidade igual a de Moisés naquele tempo, eles nunca teriam sabido que Deus tinha continuado fiel à sua própria palavra. E muito menos nós hoje saberíamos dessa história aqui. A gente só sabe disso, que a fidelidade de Deus é incondicional, porque Moisés tinha intimidade com o Senhor. Existia ali um homem de Deus que permaneceu fiel, que amava o Senhor com todo o seu coração. E por que Deus ele é incondicionalmente fiel? Por que a gente vê as coisas dessa forma? Por que as coisas acontecem dessa forma? Porque, em segundo lugar, a gente vai ver no texto que na intimidade a gente tem a certeza de que Deus se importa com os seus. Na intimidade, a gente tem a certeza de que Deus, o Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas, ele continua se importando com os seus, com o seu povo, com os seus filhos. O texto vai dizer: sempre que Moisés ia até lá, na tenda, fora do acampamento, todo o povo se levantava, porque aí agora o povo estava cheio de temor. Deus mostrou a sua ira para aquele povo, falando com Moisés. Todo o povo ouviu a voz de Deus aqui nesse momento. E aí agora o povo estava totalmente temeroso. Então todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando Moisés até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Aqui as coisas já mudaram bastante. O povo agora estava realmente cheio de temor. O povo falhou, o povo desobedeceu, o povo levou o Senhor, esse Deus aqui, Yahvé, revelado à ira. Mas ele, pela sua graça, manteve a sua presença ali. Mesmo fora do acampamento, ele se manifestava. Moisés ia até lá consultar esse Deus, falar com esse Deus. Todos viam a presença desse Deus manifesta por meio da coluna de nuvem na entrada da tenda. E o texto diz que nesse momento agora todos adoravam a esse Deus quando essa coluna ficava na frente da tenda. À distância, mas adoravam. Deus sempre se importou com os seus. Deus sempre se importou com o seu povo. Deus sempre se importou com os seus filhos. E isso continua até hoje. Deus se importa com a sua vida. Ele ama você, mas Ele quer você perto dEle, vivendo realmente uma vida que o agrada, uma vida santa. Apesar de toda falha, apesar de todo pecado, Deus sempre amou o seu povo, Ele se importa, ainda que a gente nunca entenda o porquê. E hoje, a gente com toda a palavra revelada, a gente percebe que a prova disso foi a vinda de Jesus. Em Jesus a gente vê o Deus encarnado, um Deus que se faz homem por amor dos seus filhos,
Um Deus que se entrega numa cruz, que morre, para que eu e você tenhamos o perdão verdadeiro, o perdão de todos os nossos pecados, para que eu e você tenhamos um relacionamento com esse Deus totalmente reconciliado. Por isso mesmo, Jesus vai ensinar isso que ele ensinou no texto de João, capítulo 15, que a gente leu aqui essa noite. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Deus não é aquele que se magoa, que vira as costas, que fica irritado com um pecado que a gente comete e fala, ó, se vira aí, eu não aguento mais você com essas suas falhas. Deus não é assim, se ele fosse a gente estava ferrado. Deus é aquele que tem misericórdia, é aquele que ama, é aquele que traz para perto de novo, é aquele que abraça, é aquele que entende que a gente destruiu a nossa própria vida, a gente fez tudo errado, e se deixar a gente vai fazer tudo errado sempre. Então ele se oferece para salvar cada um de nós, ainda que a gente vire as costas, ele é um Deus totalmente paciente, cheio de amor, e traz a gente de volta. Perdoa completamente os nossos pecados. E o seu desejo é que a gente viva assim, em santidade, de agora em diante. Isso aconteceu lá no deserto, mesmo em meio à ira de Deus pelo pecado do seu povo. É muito lindo isso, a gente perceber que Deus não retirou completamente a sua presença. Ele se importa com os seus. E como que a gente sabe disso hoje aqui? Mais uma vez, a gente sabe porque Moisés tinha intimidade com o Senhor. Por isso que a gente pode saber desses detalhes hoje. Um Deus que, apesar da tristeza pelo pecado, apesar de toda a ira que sentiu, não se retirou completamente. Continuou com aquele povo rebelde, obstinado. Mas era um Deus que amava. Ele continuou se importando com os seus. E a gente vai poder ver mais um detalhe ainda aqui, que para aqueles que se mantiveram fiéis, ele permitiu chegarem perto. A gente vai ver no texto que não só Moisés, mas repara que Josué também ficava próximo à tenda. O texto vai continuar dizendo, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento e vai dizer, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué conseguia chegar pertinho. Isso é maravilhoso. Mas aqui a gente vai ver a terceira lição desse texto, que só na intimidade a gente pode falar face a face com Deus. E isso é o grande detalhe aqui desse texto. Só na intimidade a gente vai ser capaz de falar face a face com Deus. Esse termo, face a face, era uma expressão para dizer que Moisés falava com Deus diretamente. Não é que ele via de fato a face de Deus, mas ele falava diretamente com Deus. Moisés ouvia a voz de Deus literalmente, não através de sonhos ou visões como os profetas, mas de uma forma totalmente clara, direta. Moisés tinha o privilégio de discernir claramente as verdades espirituais. Moisés participava do conselho de Deus. Ele sabia de fato a vontade de Deus. Tanto que o livro de Números vai explicar isso aqui para a gente entender melhor o sentido dessa expressão face a face. No momento em que Deus vai falar com Arão e Miriam, vai chamar a atenção deles, lá em Números capítulo 12, versos 6, 7 e 8, o próprio Deus vai dizer o seguinte, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Isso é maravilhoso. Deus falava literalmente com Moisés. Ele ouvia a voz de Deus de forma literal. É incrível que isso mostra para a gente a intimidade que Moisés tinha com Deus. Por isso a palavra vai registrar aqui, o Senhor falava com Moisés diretamente, face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha isso que o texto está ensinando para a gente. Deus considerava Moisés seu próprio amigo. Você se impressiona com isso?
Eu me impressiono completamente com isso. Deus considerava um ser humano o seu amigo. Ele era perfeito? Claro que não. Ele tinha defeito? Tinha vários, igual a mim, igual a você. Mas Deus considerava ele o seu amigo. Essa proximidade, essa amizade com o Deus Criador, dono de todo o universo, só alcança quem busca intimidade com Deus. Só vai ter quem deseja ter intimidade com esse Deus. Só na intimidade a gente pode falar face a face, diretamente, claramente com Deus. Só na intimidade a gente pode ouvir literalmente a voz desse Deus. Só na intimidade a gente consegue descansar completamente no cuidado desse Deus. Só na intimidade a gente consegue dizer de verdade não para todo e qualquer pecado. Intimidade com Deus. Por isso que Jesus no Novo Testamento, nesse texto de João 15, que a gente está falando toda hora aqui, vai ensinar que a marca do amigo, diferente do servo, a marca do amigo é que esse conhece o propósito, o significado das ordens que são dadas por Deus. Isso é maravilhoso. Moisés era considerado amigo de Deus. Ele obedecia o Senhor, ele tinha prazer na presença de Deus. Ele permaneceu fiel quando todo o povo virou as costas. Quando todo o povo não quis mais saber. Quando todo o povo começou a reclamar lá no deserto, Moisés queria a presença de Deus. Por isso ele tinha o privilégio de falar face a face. Face a face com o Criador, com o Salvador, com o sustentador, com o provedor do povo. Repara isso, Deus continuou sendo fiel, como a gente falou aqui essa noite, porque a sua fidelidade é incondicional. Deus continuou cuidando e se importando com os seus, porque Ele ama os seus. Mas só Moisés falava face a face. Só um falava face a face com Deus. Existe uma enorme diferença entre conhecer Deus e ter intimidade com Deus. Eu espero que isso enche o seu coração mesmo de desejo, vontade de ter essa intimidade. E por isso eu quero compartilhar 2 aplicações sobre tudo isso que a gente está falando até aqui. Como que a gente vai trazer isso para a nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa se arrepender de verdade daquilo que desagrada a Deus e afasta a gente da sua presença. Eu e você precisamos nos arrepender daquilo que desagrada a Deus e afasta a gente da sua presença. Você consegue perceber tudo o que está acontecendo aqui nisso que a gente está lendo essa noite? Esse Deus, ele tinha interesse e desejo de ficar no meio do povo, mas por causa do pecado do povo, ele não podia ficar ali naquele meio, porque ele é totalmente santo, ele é totalmente puro, ele é totalmente belo, perfeito. Ele vai continuar com o seu povo, mas agora ele precisa ficar fora do acampamento. Ele ama, ele vai continuar sendo fiel, ele vai continuar se importando, mas agora o povo não tem mais o privilégio, o prazer de desfrutar dessa presença perfeita que ficava no meio. Por causa do pecado. A gente precisa de arrependimento verdadeiro. É claro que vai depender do quanto você deseja essa intimidade. E essa noite realmente é uma palavra para aqueles que desejam, porque se você não deseja, não faz nem sentido você estar me ouvindo aqui essa noite. Mas você deseja do fundo do seu coração, é o que você mais quer. Você tem entendido quem é esse Deus, que amor é esse, que coisas foram essas que Ele fez por mim e por você. Quantas vezes você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta, e às vezes você está angustiado, e você sabe que esse Deus se importa com a sua vida muito mais do que o seu pai ou a sua mãe, ou qualquer outra pessoa que você possa amar aqui nesse mundo. Esse Deus que se importa. É com esse Deus que a gente pode ter essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento. Para isso precisa haver santidade. Arrependimento verdadeiro, sincero. Não uma vida legalista, não, mas arrependimento, entender, Senhor, qualquer coisinha que eu faça que afaste você de mim. Senhor, tira qualquer coisa, eu quero você, eu amo você. Eu só quero falar de você, pensar em você. O que eu vou fazer na minha vida se não for por você? Repara que a gente não precisa só reconhecer nossos erros ou nossas falhas, como a gente já sabe, a gente já conhece. Você já sabe todas as vezes que você cai, você sabe quais são as suas fraquezas e os seus erros. Eu estou falando aqui de mudança de atitude verdadeira, e isso é possível, porque Jesus deu a sua vida numa cruz.
Não é difícil, porque Jesus fez a parte difícil. Eu e você podemos. A gente precisa desejar isso com todo o nosso coração. A gente precisa entender que existem de fato coisas que desagradam a Deus, que entristecem o seu coração, que ferem a sua santidade. Por exemplo, algumas pessoas aqui às vezes falam assim: pô, o Twitter, cara, sai do Twitter, porque todo mundo aqui quando cai em alguma coisa, cai no Twitter. Talvez para você não faça muito sentido, mas tem outros aqui que vão entender o que eu estou querendo dizer. Tem uma galera aqui que tem Twitter, não tem problema nenhum ter Twitter. Aí a gente fica lá, não, eu quero postar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu... e tal. Cara, não tem o menor problema. Mas se o Twitter está revelando coisas que talvez vão ser ruins para, de repente, um pastor ler ou algum líder da igreja ler, não faz o menor sentido. O problema não é o Twitter, o problema é o meu coração. Porque o Twitter só está revelando o que está aqui dentro. Você consegue perceber? Se a gente ama Jesus e quer ter esse nível de intimidade, a gente deveria ser o agente de redenção do Twitter e não sair do Twitter, porque é no Twitter que as pessoas caem. Ou qualquer outra rede social, ou qualquer outra coisa que você possa pensar na sua mente. Essas coisas têm que ser submissas à vontade de Deus e não o oposto. Tudo vai depender do que a gente ama de verdade, do que a gente quer de verdade. Será que a gente quer de verdade agradar o coração desse Deus que é maravilhoso, que é totalmente puro? Que se dane qualquer outra rede social, cara. Eu vou apagar, eu prefiro apagar. Porque eu quero ter esse Deus do meu lado sempre. Hoje em dia tem se falado muito sobre o homossexualismo, ou sobre qualquer outro pecado sexual que você possa pensar na sua mente. Não é hora da igreja ser politicamente correta. E eu não estou falando aqui que a gente tem que ser o maior boçal por aí, não, grosseirão, sabe, ignorante, porque eu discordo e não sei o que lá. Não, a gente pode ser totalmente cordial com as pessoas. A gente pode falar com mansidão, com calma, mas explicar isso não dá para acontecer com a fé que eu tenho, com o amor que eu tenho por Jesus. Sacou? Eu não posso concordar, eu queria poder te ajudar, mas a palavra é tudo para mim. E ela diz que isso está errado. Me perdoa, eu posso caminhar com você, eu posso te ajudar, mas eu não posso concordar com isso. Você consegue perceber que isso faz toda a diferença? Não tem como a gente curtir fotos de amigos nossos, que às vezes a gente ama de verdade, só porque tem que dar minha curtida lá, porque eu sou uma pessoa bacana, eu quero ficar bem com o meu brother. Se naquela foto está revelando realmente pecado, se naquela foto está mostrando coisas que afastam a gente de Deus, eu não posso compartilhar isso, eu não posso achar isso maneiro. Sacou? Arrependimento é mudança de postura. E isso não tem a ver com legalismo. Isso não tem a ver com uma coisa cega, sacou? Não é uma regra que a gente tem que seguir, não. Isso tem a ver com desejo por santidade. A gente está vendo aqui um texto que mostra a diferença de um povo inteiro para um cara que tinha intimidade com Deus. Como é que você acha que isso acontecia? Como que você acha que isso acontecia? A gente está falando essa noite toda sobre intimidade com Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, sério mesmo. E meu maior desejo, cara, é que todo mundo aqui tenha esse desejo. O que eu mais gostaria é que todo mundo aqui começasse a amar essa parada. Cara, vamos buscar junto, vamos deixar para trás qualquer pecado, qualquer coisa que entristece a Deus. Você consegue perceber que intimidade com Deus não dá para conviver com algumas coisas, cara? Não dá. Eu não sei vocês, mas eu quero viver assim, cara. Eu quero viver dessa forma aqui, com esse Deus. Quero ter essa intimidade. E isso é para todo mundo. Não é só para uma pessoa. Talvez naquela época realmente foi diferente. Deus se revelava. Ele falava com algumas pessoas específicas, mas depois que Jesus vem, tudo isso muda. Isso é acessível a todo mundo. O quanto você quer essa parada? E eu entendo, pode ser que tenha gente que não queira. Aí você me perdoa todo esse tempo aqui que você está me ouvindo. Mas para aqueles que querem, que estão me ouvindo, guarda isso no seu coração. Não dá para conviver uma coisa com a outra, sacou?
Não dá para a gente querer viver essa vida aqui e viver sempre com uma fé medíocre, longe de Deus. Mais ou menos, porque Deus é sempre fiel, Ele vai continuar sendo fiel, Ele vai continuar junto, mas Ele vai continuar afastado. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que o amor verdadeiro de Deus, Ele ama a santidade, Ele ama a verdade, Ele ama a pureza. Às vezes a sensação que eu tenho é que a gente prefere manter a nossa amizade com amigos do mundo do que a nossa amizade com Deus. Só que chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que tomar uma posição. Será que meu amigo vale mais do que minha amizade com o meu Salvador, com o meu Senhor, o Deus com quem eu quero passar toda a minha eternidade, toda a minha vida? Jesus deixa claro que os amigos de Deus são aqueles que obedecem ao Pai. E mais uma vez, essa obediência não é uma obediência servil, é uma obediência de filho para pai, de um pai que se importa, de um pai que ama, de um pai que quer estar perto. Você quer falar com Deus face a face? Ser amigo de Deus requer intimidade. E intimidade só é obtida com pureza e santidade. Segunda aplicação, a gente precisa buscar intimidade mais do que os benefícios. Eu e você precisamos buscar mais intimidade do que os benefícios de Deus. Enquanto a gente não aprender que o próprio Deus é melhor do que as bênçãos que Ele oferece, a gente vai ter uma vida cristã medíocre. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Enquanto a gente achar que as bênçãos de Deus são melhores do que o próprio Deus, a gente vai viver na mesmice. Porque a gente vai continuar buscando a Deus para ter suas bênçãos e essas coisas não vão satisfazer, uma vez que só a presença de Deus de verdade no nosso coração pode satisfazer completamente a nossa vida. No texto, Deus vai dizer para Moisés que Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai levar o povo até a terra prometida, mas Ele vai dizer que Ele não quer mais ir junto. Ele fala: Moisés, eu vou cumprir, mas eu não vou mais. Mas Moisés não aceita isso. Moisés não aceita. Ele preferia ter a presença de Deus do que as suas bênçãos. No texto, a continuação do texto que a gente leu, Êxodo, capítulo 33, versos 15 ao 17, Moisés fala assim para Deus: Senhor, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, olha o que Deus fala para ele: eu farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. A gente precisa aprender a viver assim. A gente precisa aprender a lutar com Deus assim. Senhor, para mim não existe nada melhor do que você, Deus. Nada melhor, nada melhor. O que eu mais quero é você, Senhor. Tipo, não me dá as coisas que eu sonho, que eu planejo, se você não estiver junto, Senhor. Não me dá o emprego que eu quero, Deus. Não me dá a casa que eu gostaria. Não me dá o carro que eu queria agora, nesse momento. Se você não estiver junto comigo, se você não for me abençoar, se você não estiver envolvido nisso tudo. Porque não vai fazer sentido, Senhor. E Deus fala: eu vou fazer o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você. Eu conheço você pelo nome. Essa proximidade de Deus, essa intimidade, essa amizade é a coisa mais importante da vida. É a coisa mais importante da vida. Só na intimidade a gente pode perceber que existe mais prazer na presença de Deus do que nos benefícios que Ele pode proporcionar para a gente. Esse tipo de coisa, talvez você me olhe e você ache uma coisa bonita, talvez uma expressão interessante: caramba, realmente Deus é melhor do que as suas bênçãos. E talvez fique aí, não entre lá no coração, sacou? Mas isso é para a gente trazer para a realidade, para a vida prática no nosso dia a dia. A gente acreditar: Senhor, se isso é verdade, me ajuda a viver isso no meu dia a dia, Senhor. Me ajuda a viver isso mesmo, todos os dias. Moisés sabia que chegar na terra prometida, desfrutar das bênçãos da terra prometida, desfrutar das delícias que tinham lá na terra prometida, saber que tinha um lugar para ele se estabelecer com o seu povo, não seria bom caso Deus não estivesse lá. Cara, olha isso.
Para Moisés, olha o que está se passando na cabeça do cara. Para ele é melhor ficar no deserto, tendo a presença de Deus, porque Deus estava ali, do que ir para um lugar maravilhoso, sem a presença de Deus. E a gente precisa aprender com isso. Isso é maturidade, isso é intimidade, amizade verdadeira com o único e verdadeiro Deus. Quando a gente entender isso, a gente vai perceber que a presença de Deus é muito melhor do que os seus benefícios. E enquanto a gente não aprender que a presença de Deus é muito melhor do que os seus benefícios, a gente vai continuar tendo uma vida cristã medíocre. E a gente pode mudar isso. A gente pode viver com esse Deus. Eu quero concluir respondendo a seguinte pergunta: por que que eu e você precisamos de intimidade com Deus? Por que que a gente precisa disso na nossa vida? Por esses dois motivos que a gente falou aqui agora. Para a gente saber aquilo que agrada de verdade a Deus. E uma vez que a gente aprende isso, a gente vive de verdade, a gente vive plenamente, a gente vive como a gente foi criado para ser e para viver todos os nossos dias. E em segundo, para a gente entender que nessa intimidade, nessa amizade verdadeira com esse Deus, eu tenho mais prazer do que qualquer outra coisa que eu possa ter em toda a minha vida. E qualquer coisa mesmo. Você pode pensar em qualquer coisa. A presença de Deus vai ser melhor. Deus hoje, Ele procura por amigos como Moisés. Ele procura por gente assim. Que eu e você possamos ser pessoas assim, que a gente tenha esse desejo de verdade. E hoje isso é possível para a gente por causa de Jesus, pelo que Ele fez por cada um de nós. É possível, por isso que eu falo isso com a maior tranquilidade aqui. E eu sei que você está me ouvindo. E eu sei que tem pessoas aqui que têm esse desejo. E isso é possível para a gente, porque Jesus fez o que era impossível para cada um de nós. Hoje a gente pode ter a presença desse Deus no nosso coração. E a gente pode ter, existe essa possibilidade, isso é real, isso é palpável para a gente. Essa intimidade e essa amizade com um único Deus. Que seja assim no nosso coração, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque você ensina coisas para a gente, Senhor, que transformam completamente a nossa vida e o nosso coração, Senhor. É impossível a gente viver da mesma forma quando a gente vai para a Sua palavra, Senhor, e ela desafia a gente a ir para um nível muito mais profundo de relacionamento contigo de verdade, Senhor. Como eu desejo, Senhor, viver isso de verdade, Senhor, no meu dia a dia, Deus, e como eu desejo que meus irmãos queiram isso também, Senhor. Eu fico imaginando, Senhor, o que seria desse ministério se todo mundo aqui tivesse esse desejo, Senhor, de intimidade contigo, de amizade contigo, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que a gente seria totalmente relevante, faria totalmente, Senhor, a diferença na nossa cidade, Deus. A gente quer viver assim como igreja, Deus, como povo Teu, como filhos que Te amam, Senhor. Não deixe a gente viver uma vida medíocre com Você, Senhor. Não deixe a gente viver uma vida média, Deus, em que a gente se satisfaz se a gente sentir que o nosso pecado está perdoado e está tudo bem. Senhor, ajuda a gente a ir para um nível mais profundo, Senhor, de amizade mesmo com Você, Senhor, de trancar a porta do nosso quarto e ficar horas na Sua presença, porque a Sua presença é a melhor coisa da vida, Deus. Ajuda a gente a ter esse desejo, Deus. Ajuda a gente a lutar contigo por isso, Senhor, até que Você derrame mesmo da Tua presença no nosso coração e em toda a nossa vida, Deus. Senhor, se for necessário que a gente fique horas, Senhor, até que a gente sinta a Sua alegria, a certeza da salvação no nosso coração, Senhor, o prazer que só Você pode oferecer, Senhor, que seja assim, que a gente fique horas, Deus, que a gente fique horas diante do Senhor, mas ajuda a gente a ser assim, Senhor, ajuda a gente a viver como amigos Seus, Deus, a viver uma vida completamente distante do pecado, Senhor, a querer Te agradar em todo o tempo de verdade, Senhor, não por um legalismo, Senhor, maluco, Deus, mas por um desejo verdadeiro que brota lá de dentro, Senhor, porque hoje a gente conhece o Deus que a gente tem e a gente quer agora andar com Você todos os dias, Senhor, a gente quer ter essa amizade, a gente quer caminhar contigo, a gente quer sentir alegria e prazer na Sua presença. Ajuda a gente, Deus, por favor, Senhor, ajuda a gente. Se Você não ajudar, vai ser impossível, Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, pelo Seu amor, Senhor, pela Sua graça.
Derrama mesmo, Senhor, das suas bênçãos sobre esse lugar, Senhor, mas que a gente queira muito mais a sua presença do que qualquer outra coisa que você possa trazer para a gente. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém.